Boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Alegria para mim estar mais uma vez hoje. Pela manhã foi muito edificante. Não apenas poder falar, mas ouvir também. Estive cultuando com os irmãos e logo em seguida pude compartilhar uma aula aqui na escola bíblica. Como o pastor Thomas falou, estou com a minha esposa ali atrás. Como a gente está com os três, a gente preferiu ficar um pouco ali mais atrás, porque sempre tem alguma demanda, né? Uma de 7, outra de 3 e outro de 1. Né? Malu, Lara e Timóteo. E aí os três estão ali atrás também. Uma alegria para mim estar aqui com os irmãos. Agradeço a recepção da igreja, né? Pude conhecer alguns pela manhã, outros vendo aqui agora à noite. Uma alegria estar aqui com vocês. E eu espero que essa mensagem, né, possa encontrar coração, cada irmão, cada família, e possa edificar a sua vida também. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Vamos expor a partir do verso 4 até o verso 9. Se você puder, pode se colocar de pé, assim que achar o texto. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 ao 9. O tema desse sermão, né, dado para contemplar essa conferência, é o coração dos pais na criação dos filhos. E a gente vai tratar desse tema à luz dessa passagem aqui no capítulo 6 de Deuteronômio. Vamos ler a partir do versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, ou melhor, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Vamos orar? Senhor Deus, fala ao nosso coração por meio da tua santa palavra, que mais uma vez, Senhor, o Senhor nos oferte o banquete da graça pela tua santa palavra. Que o Senhor nos dê, Pai, aquilo que nós não merecemos, e que costumeiramente, Pai, assim o Senhor faz. E mais uma vez o Senhor possa nos dar, Senhor, alimentar a nossa alma de acordo não de acordo com aquilo que nós queremos, mas de acordo com aquilo que nós precisamos. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Pode ficar à vontade no seu lugar. Eu estou acompanhando aqui também na leitura da ARA, porque eu estou com a NAA aqui. Então eu vou acompanhar um pouco na minha Bíblia, mas vou ler com a de vocês também, para a gente ficar na mesma linguagem de tradução. Uma das maiores preocupações de um pai e de uma mãe costuma ser: será que eu estou oferecendo a melhor educação que eu poderia dar ao meu filho? E normalmente essa pergunta ela costuma ser materializada muitas vezes pelo tipo de educação formal. Então, como diretor de uma escola, eu costumo receber várias famílias que vêm na escola, né, ou em outros meios de educação que elas utilizam, a forma delas dizerem: esse vai ser o local, esse vai ser o modo que eu vou poder oferecer o melhor que eu tenho para o meu filho. Normalmente, a educação é um dos lugares onde se investe os maiores recursos no orçamento familiar. Por quê? Porque as famílias elas pensam: isso é o que eu posso dar de melhor. Pelo menos é o que muitos pensam, é aqui que eu tenho que investir na vida do meu filho. E de fato essa pergunta é crucial. Será que eu estou oferecendo o melhor para o meu filho? O problema é que muitas vezes nós erramos nos critérios de avaliação do que é o melhor. E isso é uma palavra que naturalmente vai diretamente mais ao coração dos pais, mas com certeza eu oro para que alcance o coração dos filhos,
alcance o coração dos avós aqui presentes, dos tios e de toda a igreja que direta e indiretamente está envolvida sim no cuidado das crianças. Ouvimos aqui nas palavras do Senhor Jesus esse convite de recebermos as crianças, e esse não é um convite apenas aos pais, é um convite à igreja do Senhor. Então, voltando a essa pergunta, muitos pais investem toda a sua energia e seus recursos na procura pela melhor escola, ou ainda num lugar bom que eles possam morar, para que os filhos tenham ali uma boa vizinhança, um bom contexto de crescimento. Mas o problema é que muitos esquecem de dar atenção ao aspecto mais crucial da educação. Muito se olha para fora, mas pouco se olha para dentro. E o tema dessa conferência da família, ela não poderia ser mais oportuno, porque fala sobre as dinâmicas do coração. E quem esteve aqui desde ontem e hoje pela manhã, com certeza já conseguiu entender a relevância, que se fosse para definir em uma frase precisamos entender que tudo provém do coração. E o próprio Senhor Jesus disse isso ao travar um embate com os fariseus. Nós lemos isso nos evangelhos sobre o lavar das mãos. Ao final daquele embate ele diz: olha, vocês não entenderam. Porque o que mais importante do que lavar as mãos, que era uma tradição judaica à época, é se importar com o que está saindo do coração. Mais importa o que vem de dentro para fora do que o que vai de fora para dentro. Então, mais uma vez, ao tratar desse tema, vamos nos voltar para o coração. Precisamos olhar para dentro. E olhar para dentro significa olhar para o coração do nosso filho, dos nossos filhos, dos nossos netos e de outras crianças que nós teremos a missão de contribuir na sua educação, mas também teremos a missão principal aqui, como tem sido, de olhar mais uma vez para o nosso próprio coração. Existe uma frase que muitos atribuem a John Stott, mas eu já ouvi que provavelmente tem pessoas que citaram ela antes dele, que diz assim: o coração do problema humano é o problema do coração humano. Deu para entender? Vou repetir. O coração do problema humano, ou seja, o centro do problema humano, é o problema do coração humano. Deu para entender? E essa frase ela não poderia ser mais oportuna a tudo que a gente tem ouvido nesses dias, nesses momentos. Mas eu queria adaptar essa frase para aplicar à criação de filhos. Eu queria adaptá-la para que a gente pudesse entendê-la da seguinte forma agora. O coração do problema da criação de filhos é o problema do coração dos pais e dos filhos. Irmãos, a educação é uma experiência mimética. Como assim? Que palavra é essa, para quem nunca ouviu? Do original no grego, ela significa imitação. Daí vem a palavra mímica, né? Quem nunca brincou de mímica aqui? A educação é um processo no qual o aluno adquire conhecimento, virtudes e habilidades de várias maneiras, mas principalmente observando e reproduzindo modelos, comportamentos, ações. E isso é defendido e visto não apenas nas Sagradas Escrituras, por diversas expressões e histórias, mas remonta também à tradição grega. Os filósofos gregos entendiam isso à luz da revelação geral, né, enxergando e aprendendo como a educação se dava. E nesse sentido, nós precisamos entender sim que o educador, ele não é apenas um transmissor de informações. Isso faz parte da educação, e inclusive tem sido negligenciado, e é um dos motivos pelos quais a educação tem sido tão banalizada em nossos dias, porque não se transmite mais, não se ensina mais formalmente. Porém, precisamos entender que a educação ela também vai além do processo de transmitir informações. A educação é sobre um modelo a ser imitado.
E esse é um dos motivos, um parênteses aqui, porque penso eu que a inteligência artificial nunca poderá substituir plenamente um professor. É um dos debates dos nossos dias, né? Muitas coisas vão ser modificadas com a inteligência artificial, já estão sendo. Mas se nós entendermos verdadeiramente o processo de educação à luz da palavra, como o ser humano é formado, nós entenderemos rapidamente que existe um componente na educação que é imitação, que é ver uma pessoa e imitá-la. Ou seja, isso requer uma alma. É preciso que exista uma alma digna de ser imitada, digna de influenciar outras pessoas. Mas voltando aqui ao tema, surge a pergunta para a gente: quem mais influencia uma criança se não seus pais e as suas mães? Obviamente, as crianças elas vão ter influência direta e indireta de muitas pessoas na vida delas. Amigos, familiares, professores, pessoas na rua, pessoas na televisão. Muitas influências vão alcançar a vida de uma criança. Mas não há dúvidas, ou não deveria haver, de que o maior impacto de exemplo e influência na vida de uma criança são os seus pais. Inclusive nas ausências. Porque alguns podem dizer, não, mas o pai está longe. A ausência do pai vai marcar também, inevitavelmente. E óbvio que eu falo aqui com a graça de Deus para saber que se infelizmente houverem crianças nessa situação, nós cremos que a graça de Deus ela é suficiente também para suprir cada necessidade, inclusive eventual falta de um pai e de uma mãe. Mas é inegável que existe um impacto por trás disso. E é aqui que o tema dessa noite faz todo sentido. O coração dos pais na criação dos filhos. Afinal, é o coração do pai, o coração da mãe, que define quem o pai e a mãe verdadeiramente são. E, consequentemente, quem o pai e a mãe são, é o que eles vão oferecer para os seus filhos como modelo de vida. Portanto, pensar no coração dos pais antes de pensar no coração dos filhos é inevitável. Portanto, essa palavra ela é importante não apenas para os pais, como também para todos aqueles que exercem algum tipo de educação formal ou informal, educadores, professores de escola, professores na igreja, tios, avós, familiares, saibam que vocês estão influenciando as crianças ao redor. A pergunta é como estamos influenciando? Como estamos formando esses corações? Todos aqui têm alguma criança no seu convívio e precisam entender que o maior desafio está, em primeiro lugar, que pais cultivem corações piedosos, mas também que todos os outros que estão ao seu redor também possam se ver nessa responsabilidade. Se nós quisermos ver gerações de crianças, futuros adultos, bem formados, precisamos investir sim no ensino da igreja, momentos como esse que acabamos de ver, onde a palavra foi pregada para elas, mas precisamos, em primeiro lugar, lembrar que isso precisa perpassar o coração dos pais e das mães. Precisamos voltar a essa responsabilidade. E para isso, vamos entender um pouco do contexto dessa passagem que lemos em Deuteronômio no capítulo 6. Aqui estava sendo feita a renovação da aliança. Uma nova geração, depois de 40 anos no deserto, estava prestes a entrar na terra de Canaã. O povo se encontrava em Moabe, é o que nós vemos no capítulo 1 de Deuteronômio. E a maioria dos que ali se encontravam não se lembrava exatamente de como foi essa história no Monte Sinai. Os 10 mandamentos, para alguns, ainda não era algo tão claro, não era tão forjado. E ali Moisés recapitula a história da fidelidade de Deus e exorta aquela nova geração a ser obediente aos mandados da aliança. E assim prepara-os para entrar, para herdar a terra prometida. E depois de uma introdução, depois de preparar aqueles corações, depois de exortar a obediência, nós chegamos a esse texto aqui, que é central para a igreja cristã, mas foi central também para o povo de Israel durante séculos, é central para eles até hoje.
Esse texto que nós lemos, do versículo 4 ao 9, é conhecido como a Shema. Ouça, Israel, ouça, escute, Israel, o Senhor. É como se fosse uma oração das mais conhecidas, uma declaração de fé, um hino nacional que o povo, durante séculos, proclamava, afirmava. E esse texto ele vem até nós hoje como uma luva, porque a sua estrutura mostra para nós o quanto esse tema ele é relevante. Porque se você perceber a estrutura desse texto, ele começa convocando o povo de Israel a renovar a sua devoção, o seu amor e o seu temor a Deus. E como quase que algo inesperado, no meio desse chamado ao amar a Deus acima de todas as coisas, ele entra na responsabilidade da criação dos filhos. Se nós pararmos para analisar essa passagem, essa oração, essa declaração de fé, fica muito fácil perceber, irmãos, que o texto ele quer nos fazer perceber que é impossível educarmos a próxima geração com fidelidade se a nossa geração não aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. É como se ele estivesse nos dizendo, na própria estrutura, não existe fórmula mágica, não existem 5 passos milagrosos para criar filhos, se isso não começar por um senso de que eu preciso ser alguém que ama a Deus, como o texto diz, de todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a minha força, e assim eu me tornar um modelo, não de perfeição, porque estamos nesse processo diário de santificação, mas um modelo sim de piedade, um modelo sim de alguém que o filho vai olhar e com suas falhas, mas também virtudes, vai enxergar a graça de Deus em operação. Pessoas que reconhecem o seu pecado, mas que não se acomodam com ele e dizem, eu quero viver para esse Deus. Portanto, a grande lição que esse texto nos traz é que nossos filhos serão mais ou menos bem formados, segundo a formação espiritual de seus pais. Eu vou falar ao final sobre isso, mas eu já queria antecipar, no sentido de que nós sabemos que não é pela nossa força. Óbvio que não é pela nossa força. É pela graça de Deus, é Ele quem chama, é Ele quem opera a sua salvação, é Ele quem opera a sua obra em nossas vidas. E em nenhum momento eu quero que você, ao escutar cada uma dessas palavras de exortação, se veja instado no sentido de ver a sua alma esmagada pela incapacidade de realizar, porque de fato você é incapaz, e você precisa entender isso, desde o início desse sermão. Mas ao mesmo tempo, a nossa incapacidade de levarmos os nossos filhos pela nossa força até Cristo, se não houver uma obra do Espírito Santo, não diminui a grande responsabilidade que nós temos de plantarmos aquilo que Deus colocar em nossas mãos. E aquilo que nós plantamos, Ele a seu tempo e sob a sua vontade, há de fazer prosperar. E há de usar o nosso plantio para a sua glória. Amém? O principal responsável pela formação espiritual do filho não é a igreja, não é a escola, nem muito menos o Estado. A responsabilidade é dos pais. E foi sob essa lógica que a fé veio sendo transmitida de geração em geração e chegou até nós hoje. Porque durante gerações e gerações, famílias entenderam que mesmo entendendo a vocação missionária da igreja, entendendo outras entidades sociais que poderiam ajudar, mas entenderam que o chamado começava na família, de que contar a uma geração e outra geração contar a outra, e assim a mensagem do reino se expandir. Mas o que é que esse texto pode nos ensinar? O que é que ele pode nos inspirar, abrir os nossos olhos de uma maneira mais prática, mais concreta, se nós queremos abrir o nosso coração para que o Senhor molde os nossos corações de um tal modo que isso chegue aos nossos filhos? A primeira coisa
É o que nós encontramos ainda no versículo 4. Escute, Israel, o Senhor é o nosso Deus. Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus. E Ele é o quê? O que é que está escrito aí? O único Senhor. De uma maneira muito objetiva, meus irmãos. O primeiro passo para que o amor a Deus em nosso coração possa florescer, mas também no coração dos nossos filhos, é essa crença viva, poderosa, de que só há um Deus verdadeiro. Isso pode parecer tão básico, né? Será que o paganismo ainda é uma luta em nossos corações? Talvez alguns digam, eu já tenho tanto tempo de fé. É óbvio que só existe um Deus verdadeiro. Mas a pergunta é, será que você vive como se só existe um Deus verdadeiro? Ou o dinheiro concorre como um Deus no seu coração? Ou os prazeres do mundo, o lazer, a sua imagem? Porque eu tenho certeza que a maioria, se não todos aqui, sabem e creem que só existe um Deus verdadeiro. Mas quando os nossos filhos olham para nós, será que eles enxergam em nossa vida algo que revela que na prática nós estamos nos afeiçoando a outro Deus? Portanto, o primeiro chamado é o rompimento com a idolatria, meus irmãos. Sonde o seu coração e diga, Senhor, sonda-me, conhece-me e vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim alguma coisa que possa parecer que eu estou idolatrando alguém, alguma outra ideia, algum outro valor, senão a Ti, ó Deus. Porque os nossos filhos veem, irmãos. Eles percebem. E claramente, eles notam ídolos em nosso coração. Vou dar um testemunho pessoal meu aqui, uma luta minha. Eu já fui cobrado pelos meus filhos quanto a isso aqui. Eles não falaram isso, mas em outras palavras, falaram. E me fizeram pensar, será que esse é o meu ídolo? E óbvio que não é o smartphone, mas é o que aquilo representa. Para os homens, muitas vezes, é o trabalho, o resolver problemas. E eu fui confrontado, será que eu tenho mostrado, que talvez eu tenha ídolos que têm mostrado e revelado? E a minha oração é que o Senhor possa trazer ao teu coração. Será que tem alguma coisa que teu filho tem percebido que você dá mais valor do que ao próprio Deus? E esse é o primeiro passo que o Senhor quer trabalhar em nossos corações, e não é sobre os nossos filhos apenas. Essa mensagem de hoje não é sobre os nossos filhos, é sobre o nosso coração. Qual Deus, qual é o falso Deus que tem tentado dominar o seu íntimo? Tem tentado dominar suas afeições, seus pensamentos, suas prioridades. Crer em Deus como o único Deus verdadeiro é o primeiro passo. Em segundo lugar, o texto continua. Ame o Senhor, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse texto é tão importante que eu queria pedir a ajuda da igreja para lê-lo bem alto. Você pode ler juntos dizendo assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Você foi criado para isso. Para o louvor da glória de Deus, para amá-lo, honrá-lo, servi-lo. E somente uma vida que ama a Deus pode ser um instrumento para formar uma outra vida que também vai amar a Deus. Somos seres miméticos. E aquela frase que nós tanto ouvimos, ela não está escrita explicitamente na Bíblia, mas ela é bíblica. A palavra convence, mas o exemplo o quê? Arrasta. Está na Bíblia de outra maneira, quando nós lemos em Provérbios capítulo 22, versículo 6, também extremamente conhecido, quando a palavra de Deus nos diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, o quê? Não se desviará dele. Não se desviará dele. Mas isso, irmãos, quando ela enxerga em nós
quando ela admira em nós um amor a Deus genuíno, um amor a Deus radical, que vai pela raiz, um amor a Deus que a impacta, que mostra que aquilo realmente é importante, que aquilo realmente é prioridade. E o texto continua: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. E aqui vem um terceiro convite, para que o nosso coração seja alinhado aos propósitos de Deus. Precisamos vê-lo, reconhecê-lo como o único Deus verdadeiro, amá-lo com tudo que temos e somos. Ele precisa ser o primeiro amor das nossas vidas. E um parênteses aqui, não é errado amarmos outras coisas. O errado é quando nós colocamos outras coisas em primeiro lugar. Como disse Agostinho, Deus ele quer ordenar os nossos amores. Ele não quer acabar com os outros amores, ele quer ordená-los. Ele quer ordená-los para que eles sejam vivenciados de maneira saudável. E quando esses amores são ordenados, e à medida que esses amores são ordenados, é porque a palavra de Deus está fazendo uma obra. E ele usa uma palavra aqui, dizendo assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. E eu queria fazer algumas perguntas muito práticas aqui para você hoje. Não só para os pais, mas também para os pais. Você realmente conhece a palavra de Deus? Porque ele está dizendo assim, essas palavras que aqui reflete a palavra de Deus, a revelação, elas estarão no teu coração. E aí eu te pergunto, você conhece a Bíblia? Você sabe quantos livros compõem a Bíblia? Eu vou começar pelo mais fácil, né? Sabe quantos livros compõem a Bíblia? Eu espero e imagino que a maioria saiba. Mas deixa eu ir aprofundando. Você já leu a palavra de Deus toda? Gênesis, Apocalipse? A leitura da Bíblia faz parte do seu dia a dia? Você tem versículos memorizados na sua mente? Porque as pedagogias modernas, elas estão acabando com a educação, dizendo que memorização não importa. E isso é uma mentira diabólica na educação. Porque a gente só aprende de verdade aquilo que a gente retém na memória de longo prazo. Mas as pedagogias atuais dizem não, memorizar não importa, isso é irrelevante, mentira. Precisamos memorizar, decorar vem da ideia de trazer para o coração e trazer do coração. Precisamos ter a palavra de Deus dentro da nossa mente. Precisamos ter a capacidade de, mesmo quando não tivermos a Bíblia em nossas mãos, se por algum acaso não tivermos esse momento, termos a Bíblia na nossa mente. E eu te pergunto, você tem versículos memorizados? Essas perguntas que eu fiz aqui agora, há 100 anos atrás, essa igreja é uma igreja centenária, provavelmente elas seriam talvez cômicas, perguntar para um crente se ele sabe quantos livros compõem a Bíblia, se ele já leu a Bíblia toda, se a leitura da Bíblia faz parte do seu dia a dia, se ele tem versículos memorizados em sua mente. Mas hoje não é mais. Hoje é uma pergunta que precisa ser feita, porque tem muitos crentes que não sabem, que responderiam não para muitas dessas perguntas. E se você respondeu não, a maioria dessas perguntas, é porque o diagnóstico espiritual é que a palavra não está no seu coração. O médico não dá laudos, né? O ministro da palavra, ele também pode dar laudo. Eu estou dando um laudo aqui para você. Se você respondeu não para a maioria dessas perguntas, é porque a palavra não está sendo acolhida no seu coração. E se a Bíblia não está no seu coração, dificilmente ela vai chegar no coração de quem? Do seu filho. Precisamos nos avaliar, irmãos, porque o texto ele mostra que é quando isso vai produzindo frutos em nós, é que esses frutos vão poder chegar nos nossos filhos. Leia comigo. Tu as inculcarás a teus filhos. Aí ele entra nos filhos. Veja como a conexão é direta. E ele está querendo dizer exatamente isso. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então você crê no Deus
no único Deus verdadeiro, você o ama de todo o seu coração, você tem acolhido a palavra no seu coração, então, glória a Deus, então você vai conseguir inculcar teus filhos, porque dela você vai falar sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E versículo 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E aqui ele nos dá o último passo nesse processo de formação espiritual, mas que claramente nós vemos que ele só consegue ser dado se os outros três também forem uma verdade em nossas vidas. O ensino da palavra, meus irmãos, não acontece do nada. Os pais precisam usar vários métodos e podem usar vários métodos para inculcar a palavra de Deus. Narrativas bíblicas, catecismos, diálogos que trazem situações da cultura do dia e ali aplicar a palavra de Deus. No momento de correção, uma instrução aqui muito prática, pelo menos na minha experiência enquanto pai, talvez os melhores momentos de pregar a palavra para os meus filhos é nos momentos de correção. Sabe por quê? Porque quando a gente corrige verdadeiramente de acordo com a palavra, é forte, não é? Não é pesado você pegar a Bíblia e abrir, falar que o salário do pecado é a morte, e você falar lista de pecado. É forte, não tem como dizer que não é forte a experiência de correção bíblica. E é engraçado que várias vezes, conversando com meus filhos, em momentos de correção, eu percebia claramente nos olhos, e até hoje percebo muitas vezes, o fardo do reconhecimento do pecado no coração deles. Às vezes a dura serviço grande, não chega não, mas às vezes chega. E quando chega, irmãos, para mim é uma avenida para a pregação do evangelho que se abre. Porque eu percebo que ali não é o momento de afundar ainda mais. Não, ali é o momento de dizer a esperança. A esperança porque Cristo morreu por você. A esperança porque Ele morreu para nos salvar. Ele deu a sua vida por amor de muitos. E ali eu vejo como o evangelho pode ser pregado, porque muitas vezes eu ouvi, não só filhos, mas de crianças no contexto da escola, que olham para a gente e dizem assim, eu não consigo. Às vezes chorando, eu não consigo. E parece que essa fala seria desesperadora a ser ouvida, mas é nesse momento que eu olho e digo, glória a Deus. Ela entendeu. Ela entendeu que ela não pode. Ela entendeu que ela não consegue. E é exatamente aí que o fruto do evangelho pode começar a florescer. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O evangelho ele começa a florescer em corações que se reconhecem incapazes. E é nisso que esse texto começa a trazer para a gente. Essa percepção de que a gente vai ter várias oportunidades, cultos domésticos, leituras de livros, narrativas bíblicas, catecismos, mas nós precisamos entender que vai para muito além de momentos planejados e formais. O que esse texto está mostrando para a gente é que por mais que a gente possa planejar cultos domésticos, e isso é importante, por mais que a gente vá escolher muito bem a escola onde nosso filho vai estudar, por mais que a gente vá comprar livros de extrema qualidade para eles, e isso é muito bom e é necessário, nós precisamos entender que o nosso desafio ele vai se perpetuar em diversos outros momentos, principalmente naqueles que nós sequer percebemos ou lembramos que estamos ensinando aos nossos filhos, porque é exatamente isso que ele diz aqui. Você as inculcará sentado, levantado, andando, ou seja, vivendo a vida comum. Vivendo a vida comum. E esse é o verdadeiro desafio para o pai cristão. Porque ele tem que se preocupar com a transmissão da fé em todo momento. Em todo momento você está testemunhando de Cristo para o seu filho.
Portanto, precisamos aproveitar cada oportunidade, seja formal ou informal, seja numa viagem, seja em casa, para revelar o amor de Deus pelos nossos filhos. E os judeus, eles tinham algumas práticas que são muito interessantes. Ele chega a falar que nós também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas serão por frontal entre os olhos. Muitos comentaristas dizem que os judeus interpretavam, ou pelo menos alguns interpretavam literalmente, e usavam os filactérios, as mezuzás, que eram cópias ali da palavra de Deus, e colocavam no antebraço, colavam nas paredes de casa. E ali eles usavam literalmente aquelas expressões para fazer o lar ser um ambiente que transpirava a palavra de Deus. E nós precisamos parar para avaliar isso, não apenas para pensar visualmente como a nossa casa vai ser organizada e decorada, porque podemos fazer alguns bons proveitos, né, de explorar algumas áreas da nossa casa para expor versículos, materiais bons, isso é muito válido, mas principalmente, mais uma vez, voltar para o nosso coração, voltar para avaliar se o nosso coração tem transpirado essa palavra de Deus, se a nossa vida tem sido corandeu, tem sido na presença de Deus, tem revelado esse Deus. E isso é muito sério, irmãos, é um compromisso muito árduo, muito necessário e muito importante, porque um pastor que trata muito sobre esse tema de família, criação de filhos, chamado David Merck, ele escreveu 3 sequências de gerações que nos fazem refletir a importância do que estamos falando aqui. Ele disse assim: a primeira geração conheceu a Deus. A segunda geração conheceu sobre Deus. A terceira geração não conheceu a Deus. Então ele mostra como uma geração que abandona o seu papel de transmitir o Deus vivo a outra, gera simplesmente uma outra geração que pode até conhecer sobre Deus, mas não conhece o Deus vivo. Quem tem experiências com o que está acontecendo na Europa, ou por ouvir falar, ou por ter visto com os seus olhos, talvez consiga entender o impacto disso que a gente está falando. Recebemos um missionário da Inglaterra, na nossa igreja, ano passado. E eu já sabia do grau de secularização da Europa. Acho que muitos de vocês sabem que as igrejas estão virando bar, estão virando escritório, a fé está em declínio. Eu já tinha ouvido isso por diversas pessoas, matérias, artigos. Mas ele me falou uma coisa que não foi nenhuma informação tão, vamos dizer assim, detalhada tecnicamente. Ele me deu uma informação simples, mas que rasgou o meu coração e me fez ainda mais entender a importância disso que a gente está falando aqui, de uma geração discipulando outra geração. Ele disse assim: Pastor Mateus, lá na Europa, o que está acontecendo é o seguinte: se você for numa escola, qualquer uma, entra lá e perguntar para a maioria das crianças sobre quem foi Davi, eles vão olhar para você e dizer assim: Davi? Eu não sei quem foi Davi. Nós conseguimos imaginar nossos filhos sem saber quem foi Davi? Davi e Golias, que até os pagãos do Brasil, até aqueles que não querem saber de igreja, sabem muito bem quem foi Davi e Golias. Mas na Europa, Davi é um desconhecido para muitos. Isso não é de cortar o coração? Você imaginar o seu filho, eu fiquei imaginando minha filha, meus filhos, sem conhecer quem foi o rei Davi. Porque uma geração conheceu a Deus, mas a outra só conheceu sobre Deus. E a terceira nem conheceu a Deus, nem muito menos sobre Deus. Então eu queria que nós pudéssemos ser encorajados pelo Espírito Santo a ter o amor renovado por Deus em nossos corações, mas o amor renovado
pelas próximas gerações, entender que esse trabalho de discipulado, ele não é fácil, ele não é simples, mas ele começa por nós e começa nos nossos corações, e é um ato de amor a Deus, e é um ato de amor aos seus pequeninos. Não é pela nossa força, irmãos, eu falei isso, não é pelo nosso poder, não é pela nossa capacidade. Talvez muitos pais aqui presentes olhem para si mesmos e digam: Senhor, tem misericórdia, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, eu tenho tantas limitações, tantos pecados, tantas lutas, e eu sendo chamado para discipular e guiar um outro coração. Mas a boa notícia do Evangelho é que ele é o poder de Deus para a salvação. E é aqui que nós vemos Cristo, irmãos, porque esse Cristo que nós ouvimos aqui o pastor Thomas falar para as crianças é o maior interessado nas nossas crianças. Nós estamos apenas sendo instrumentos dele para levá-los até elas, levá-las até ele, corrigindo. Então eu queria que, ao final desse sermão, onde nós pudemos ser encorajados em nosso próprio coração sobre uma vida de temor a Deus, de honra a Deus, de vida com Deus, para que essa vida chegasse às próximas gerações. Eu queria terminar dizendo que eu não queria que você terminasse esse sermão olhando para as crianças, por mais importante que elas sejam. Eu também não queria que você terminasse esse sermão olhando para o seu coração, porque no final das contas, falamos sobre a importância de um coração transformado e redimido, para que ele chegue também ao coração das crianças. Mas eu queria que você terminasse essa noite olhando para Cristo, olhando para o alto, e sabendo que pelo seu poder, pela sua obra, pela sua vida derramada por nós na cruz do Calvário, nós podemos receber a vida do alto, para a nossa vida ser transformada pelo poder do Evangelho, para os nossos ídolos serem destronados, para os nossos pecados serem tratados de um modo tão poderoso, tão maravilhoso, que essa vida alcance os nossos filhos, os nossos netos e a todos os outros que o Senhor colocar em nosso caminho, para que eles possam conhecer a Deus, não apenas sobre Deus, mas que eles possam conhecer a Deus por meio do seu Filho Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde do mal e que o poder do Espírito Santo nos revista, para que não apenas sejamos transformados à imagem do Filho, mas para que outros, pelo nosso testemunho, também conheçam o nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, é com temor e tremor, Senhor, que eu prego essa mensagem, porque eu sei que também enfrento as mesmas limitações e lutas, Senhor, que os meus irmãos aqui. Mas como eu disse, queremos terminar esse sermão, Senhor, não olhando para as circunstâncias, não olhando apenas para os nossos filhos ou para a próxima geração, nem tão somente para o nosso coração. Queremos terminar olhando para o alto, olhando para Cristo e crendo, Pai, que o Senhor é poderoso para nos salvar, o Senhor é poderoso para nos perdoar e o Senhor é poderoso para nos transformar à imagem de Cristo. Que o Senhor, Pai, abençoe cada filho teu aqui presente. Que o Senhor, Pai, ajude-nos para que sejamos continuamente fiéis a Ti, para que nós te amemos de todo o nosso coração pela obra do Espírito Santo, porque se for pela nossa força, Pai, o que nós só sabemos é pecar e te odiar, mas se for pela obra do Espírito Santo, nós cremos sim num coração transformado, Pai, que te coloca em primeiro lugar. Então assim faz, Pai, em nossos corações, faz em nosso meio. Se há alguém aqui que ainda não é um discípulo de Jesus e de repente chegou hoje aqui, Pai, se viu confrontado pelo desafio de formar próximas gerações, mas olha para si e se vê ainda completamente rendido pelo poder do pecado, que nessa noite haja salvação no nome de Jesus. E que assim, Pai, uma vida transformada saia daqui também chamada
para ser um agente de transformação pelo poder do Espírito Santo em outras vidas. Abençoa a tua igreja, livra-nos do mal, e que os nossos corações, enquanto pais, enquanto avós, ou simplesmente enquanto discípulos de Jesus, sejam instrumentos para que outros corações te conheçam. É a oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém.